que o senador Lisier diz é que o Senado tem que discutir, o Senado tem que avaliar. Não há essa opção de arquivar sem que o assunto vá à mesa diretora e ao plenário do Senado Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não representa mais os seus representados, os advogados, que pagam e pagam caro para exercer a profissão, e é por isso que se tem aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui mesmo do lado, um prédio inteiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Os diretores e o conselho em geral e o presidente levam aqui uma vida de rei. É um empregão. Ainda participam de manifestações ali com os ministros do Supremo, com o presidente do Supremo, tem lugar de destaque, dão pitacos na política, mas não representam, é uma entidade esvaziada pela base. E esse parecer aí de advogados que não concordam com a direção da Ordem dos Advogados do Brasil é que confirma isso que eu estou dizendo, que eles não representam mais os advogados. Mas não há uma outra opção. Os advogados conseguiram, através de sempre uma força muito grande no Congresso, aprovar e até constitucionalizar alguns pontos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí escravizou os advogados. Nenhuma outra profissão é assim. Você é obrigado a passar no concurso da ordem e depois você é obrigado a pagar mensalidades para se manter na ordem e exercer a profissão. Outras são assim, como medicina, enfim, várias profissões têm o seu sindicato, a sua ordem, a sua organização. Mas a OAB exige um teste como se fosse um censor das universidades, que a organização faça um fechamento de universidades que não merecem ter curso de direito, mas não pode continuar sendo um censor de profissionais que se formam, bacharéis que se formam. Então, esse parecer dos advogados faz uma correção e mostra que a OAB não representa todos os advogados do Brasil. É isso. Iniciamos hoje mais uma transmissão da nossa live do dia 26 de agosto de 2021, hoje com a participação, mais uma vez presente, atuante, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa secretária nacional e presidente regional da ANB no estado de São Paulo. E como não podia ser diferente, o nosso ícone hoje, o nosso convidado muito especial, o doutor Fernando Machado Lima, professor de Direito Constitucional. E, aliás, diga-se de passagem, apesar de estar aposentado na sua profissão, mas continua professor, sempre professor, uma vez rei, sempre majestade. Exerceu o cargo técnico de tributação no Ministério da Fazenda, advogado do Banco do Brasil, crítico do inconstitucional exame de ordem, com vários artigos publicados no site que vocês podem verificar aí no rodapé desta transmissão. Então, a doutora Leonice, como já é conhecido de todos, nós estamos mais uma vez agradecendo a ambos pela gentil participação desta importante live. Também queremos fazer uma saudação muito especial aos nossos presidentes regionais do Brasil inteiro, aos nossos internautas e também aos nossos colaboradores diretos e indiretos para que essa live possa ser transmitida todas as quintas-feiras, nesse horário das 14 horas, aqui pelo canal do YouTube. Doutora Leonice, para suas considerações iniciais rapidinho, depois nós vamos passar para o doutor Fernando Lima, nosso convidado ícone desta matéria sobre exame de ordem. Microfone fechado, doutora. Boa tarde a todos os doutores e doutoras da Lei Maior. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Carlos, e é um prazer imenso estar com a presença do doutor Fernando aqui, que eu sempre acompanhei desde a minha época de acadêmica, das cadeiras acadêmicas do direito. É um prazer enorme. Passo a palavra ao doutor Carlos. Doutor Fernando Machado Lima, uma grande honra, e gostaríamos de iniciar com a sua apresentação,
né, porque você é realmente um ícone sobre essa matéria do exame de ordem. Para quem não conhece o Dr. Fernando Lima, está aí abaixo o link da plataforma da internet, que vocês podem encontrar conteúdos das mais diversas manifestações envolvendo o exame de ordem, Ordem dos Advogados do Brasil, provimento. Antes de nós ingressarmos na matéria sobre o dia de hoje, sobre essa live, Dr. Fernando Lima, por favor, a palavra é sua. Uma satisfação, Dr. Carlos Schneider, doutora Leonice Vieira, participar desta live. Eu já estou aposentado da Universidade Federal do Pará há 25 anos. Depois que eu saí da universidade, lecionei em diversas faculdades de Direito aqui em Belém, mas, como o senhor sabe, e muitos outros colegas também da área de Direito sabem, eu também mantenho este site, faço questão de manter este site com centenas de artigos publicados, porque eu entendo realmente que tem sido um absurdo o que a OAB não, alguns dirigentes da OAB, porque nem todos concordam com isso, fazem com esse exame de ordem que serve apenas para arrecadar valores milionários e para impedir que os bacharéis em direito, formados por nossas faculdades, participem da advocacia, exerçam a advocacia. Então, é a única profissão na qual o bacharel, ao terminar o curso, não tem profissão nenhuma, não pode exercer profissão nenhuma, porque depende da aprovação no exame da OAB, que tradicionalmente reprova 90%. Então, eles dizem que os cursos de direito não prestam, não formam realmente profissionais qualificados. Quando eu era estudante na antiga Faculdade de Direito, nos anos 60, já se falava em criar um exame de ordem, porque as faculdades tinham baixa qualidade, etc. Na época, eu até engolia essa justificativa. Mas hoje, eu acho um absurdo que um professor de direito diga que o exame é necessário. O que é que o professor de direito está fazendo, dando aula numa faculdade de péssima qualidade, apenas para ganhar aquela mísera remuneração, né? Que às vezes não chega a R$1.000, é pago por hora aula, sem nenhum direito de coisa nenhuma. Então, realmente, depois de terminar o curso de Direito, eu fiz vários concursos. Não, primeiro, em 68, eu comecei a lecionar na Faculdade de Direito. O doutor Bittar, que era o catedrático, me chamou para ser auxiliar de ensino. Depois, um ou 2 anos depois, eu fiz o concurso, né? E fiquei na Faculdade de Direito até me aposentar em 96. Né? Quer dizer, depois concomitantemente, eu fiz vários concursos, fui técnico de tributação do Ministério da Fazenda, que depois esse cargo foi na época do Delfim Neto, depois esse cargo foi transformado em auditor fiscal. Hoje eu seria auditor fiscal, mas eu fui obrigado a sair da Receita por diversos problemas. Porque o que acontece é que nós fazemos concurso para órgãos públicos, mas quem dirige os órgãos públicos são pessoas colocadas lá pelos políticos. E a atividade política nem sempre foi uma atividade muito isenta no Brasil. Então, eu fui obrigado a pedir demissão da Receita Federal, fiz vários outros concursos em 75, fui para o Banco Central. Também não me dei bem no Banco Central. Quer dizer, aí depois eu fiquei apenas realmente na universidade. Eu ainda trabalhei uns anos como assessor do Tribunal de Contas do Estado e como assessor do Ministério Público Estadual. Depois fiquei com dedicação exclusiva na universidade. Quer dizer, a minha advocacia realmente
foi essa apenas, em defesa dos bacharéis em direito. E por isso eu mantive esta página que está aí até hoje, e já nunca mais escrevi artigo nenhum, porque eu acho que tudo que tinha que ser dito já está nesses artigos. Falta apenas que, bom, um pequeno detalhe, só existe exame da OAB, mas só existe exame para a área de direito. Quer dizer, eles dizem que o exame é necessário porque o bacharel não tem condições, vai prejudicar o seu cliente. E os médicos? Os médicos, então, não precisariam de um exame? Seguindo esse raciocínio, o Brasil teve médicos que vieram de Cuba, que nem médicos eram enfermeiros. E o governo brasileiro permitiu tranquilamente que esses médicos curassem os doentes aqui no Brasil. Agora, bacharel em direito, não, ele é muito perigoso, ele precisa passar no exame da OAB. Quer dizer, isso realmente, os dirigentes da OAB, alguns, claro que não são todos, transformaram isso numa forma de fortalecer a OAB e utilizar a OAB como um partido político, como ela está sendo, já está sendo, muitos já entenderam isso, que a OAB se transformou num partido político, e ela se fortalece cada vez mais, porque os dirigentes da OAB indicam os magistrados no 5º Constitucional, quer dizer, em todo o Brasil, a 5ª parte de todos os juízes, de todos os desembargadores de tribunais estaduais e federais são indicados pela OAB. E eles, naturalmente, a OAB também tem influência na composição do Congresso. Existe até a chamada bancada da OAB no Congresso Nacional. Então, com isso, eles conseguiram o quê? Aprovar o exame da OAB no governo do Collor. O Collor vetou um projeto que criava o exame da OAB. A OAB entrou com um pedido de impeachment do Collor. Logo em seguida, a OAB preparou aquele projeto que está sendo acusado, inclusive estão dizendo que não houve nem assinatura do Itamar Franco, etc., mas a verdade é que acabou sendo aprovado o chamado Estatuto da OAB. E o absurdo, que eu acho que é o centro da discussão desta nossa live, é a regulamentação do exame de ordem através de um ato da OAB. Como não é possível. A Constituição Federal diz que compete privativamente ao presidente da República regulamentar as leis. Ora, a OAB, o Supremo Tribunal Federal, inclusive naquele julgamento onde o Supremo teve o absurdo de dizer que o exame da OAB não aceitou a tese da inconstitucionalidade naquele mandado de segurança, cujo relator era o Marco Aurélio, né? E o Janot era do Ministério Público Federal. No dia do julgamento, o Janot desapareceu, porque o Janot tinha um parecer pela inconstitucionalidade do exame. No dia do julgamento, o Janot desapareceu, mandaram outro para lá. Aí decidiram que o exame da OAB não era inconstitucional. Resultado, nós estamos com essa situação onde a OAB, que nem ao menos é uma autarquia, porque o Supremo já disse que ela não é autarquia. Renato, aconteceu alguma coisa aí? Não, já deu, já voltou. Tá me ouvindo? Pois não, então, Sim, resumindo, voltou. é uma satisfação participar desta live, eu estou à disposição do doutor e da doutora. Obrigado. Doutor Fernando Lima, quando do julgamento RE 603-583, nós sabemos o que aconteceu lá. Inclusive, os representantes da OAB, naquele malfadado intervalo de 10 minutos, que durou 1h30 quase, né, ali transitou algum fantasma, né, vamos assim dizer, para que os ministros voltassem com outro entendimento. O doutor não enxerga dentro daquele RE somente ativismo judicial, doutor? Com certeza, né? Porque a OAB consegue funcionar como um partido político, tendo uma enorme influência no Supremo e no Congresso também.
que, aliás, é o grande problema do governo hoje, que o presidente eleito, não consegue governar, porque ele sofre bombardeio de todos os lados, o Supremo exorbitando da sua competência, invadindo as atribuições do presidente da República, e o Congresso, o Senado, não consegue levar em frente nenhuma denúncia contra os ministros do Supremo, eles são não tem limite nenhum no que eles fazem, e vice-versa, porque muitos ministros do Supremo também já foram denunciados perante o Senado no processo de impeachment. Quer dizer, no Brasil, nós nunca tivemos impeachment de ministro do Supremo, tivemos apenas de presidente da República. Mas os ministros do Supremo não são irresponsáveis, eles são obrigados a respeitar a Constituição e as leis. Eles também podem cometer crimes e deveriam ser punidos por esses crimes e serem afastados do cargo também. Né? Espero que esse problema todo não obrigue o Brasil a ingressar em outro período de golpe militar, de ruptura das instituições, porque as instituições já estão completamente desequilibradas com tudo que tem acontecido ultimamente. Já não ocorreu a ruptura, doutor Fernando? Eu acho que sim, pois é. No momento que houve toda essa inversão de invasão de competências, né, o Supremo passando a indicar, dizer quem pode ser indicado para a Polícia Federal, sim, né, sim. O Supremo... sim. O Supremo falando, exigindo a instauração de um inquérito, uma CPI, né? Isso não é legislar em nome do presidente? Não é invasão de competência do legislativo também? Já exorbitaram das atribuições há muito tempo, né? Então, eu acho que a ruptura já aconteceu, né, professor? Sim, sim. Pois é. Pois bem, o professor Fernando Lima, eu acho que o senhor está olhando por uma câmera diferente. A sua direita parece que é essa aí. Essa aí. Não, é porque ela está assim meio de lado, fica ruim. Porque também o fio do microfone é curto. Tá bem, tá bem. O microfone é curto, eu estou meio atrapalhado aqui. Não se preocupe, não. O importante é que você... Tudo bem, de qualquer lado eu fico feio, não tem problema. De lado ou de perfil, não tem problema. Mas você está aqui. Mas, professor, o que nós gostaríamos de agora, a sua ponderação e o seu comentário, eu vou fazer uma pequena dissertação aqui com relação ao provimento. Você já falou que isso é ato privativo da presidência da República, nós temos o artigo 84.4 da Constituição Federal. Não pode nem ser delegado. Exatamente. Então, veja só, é permitido que essa entidade se utilize desse provimento, porque diz a lei, o artigo 8º da Lei 8.906/94, que o exame de ordem será regulamentado por provimento assinado pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo inconstitucional, porque uma lei não pode alterar um artigo da Constituição. Pois é. E o provimento é ato da administração pública para provimento de cargos e salários nos termos da Lei 81.12, né, que dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos que está exigido pelo artigo 37 da Constituição Federal no inciso 2. Né? Então nós estamos vendo uma verdadeira usurpação. Essa lei realmente foi considerada constitucional, doutor? Como é possível isso? Porque houve influência, como o senhor falou, algum ET que passou lá por trás nos corredores lá do Supremo, naquele julgamento. Né? É isso, cara. E no seu entendimento, na sua visão, como nós estamos descobrindo, como você já fez várias publicações no seu site, olha, são de extrema importância. Eu sugiro, recomendo, para quem ainda não assistiu, para quem não leu os artigos do professor Fernando Lima, entre no site, né? Entre no site, eu vou fazer, olha aqui, ó, é esse site que aparece no rodapé da sua tela. Entre no site e faça a leitura desse conteúdo, esse arsenal de conteúdo do professor Fernando Lima. Como derrubar esse exame, doutor? Aí, tá difícil, né? Porque como se diz, o esquema todo montado de poder, né? Que dificilmente nós estamos assistindo
a essa briga toda que está ocorrendo, porque parece que os brasileiros, o povo brasileiro, já chegou à conclusão que não pode continuar dessa maneira. O Brasil não pode continuar desta maneira. Nós temos que respeitar a Constituição e os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, precisam ser independentes e harmônicos. Porém, o povo brasileiro precisa saber escolher os seus governantes, a começar pelos governadores, prefeitos, etc., mas deputados, senadores e os ministros do Supremo. Eu já tenho visto ultimamente as sugestões. Não, porque o ministro do Supremo tem que ser concursado. Ele precisa ter curso superior, mestrado, doutorado, precisa ser concursado. Isso não resolve nada. O que resolve é que as pessoas que colocam os ministros do Supremo lá, naquele cargo, tenham boas intenções. Que pessoas serão essas? O presidente da República, que vai indicar, e o Senado, que vai aprovar, né? Nos Estados Unidos, o processo é semelhante ao nosso. E, frequentemente, o Senado rejeita uma indicação do presidente da República para a Suprema Corte Americana. Frequentemente. No Brasil, nunca foi rejeitado uma indicação do presidente. Agora, o presidente, quem é que o presidente indica para o Supremo? Eu não vou nem falar para não ser preso. Quem é que o presidente tem indicado para ministro do Supremo, né? E os senadores aprovam. Por quê? Porque esses senadores que estão lá, realmente, eu não sei se foram escolhidos pelo povo, ou se é o poder do dinheiro, ou das, como se chama, os currais eleitorais, não era esse o termo que eu queria dizer, nos diversos estados, cada estado tem os seus caciques políticos. E esses caciques se mantêm no poder durante 20, 30, 50 anos e vão passando para os filhos e netos esse poder. E o povo, não sei se continua realmente votando nesse pessoal, porque eles controlam o dinheiro, os benefícios, as bolsas disso e bolsas daquilo que são distribuídas, ou se também o que pode estar acontecendo é que as urnas são fraudadas. As urnas podem estar sendo fraudadas e muita gente está sendo eleito à base de dinheiro que é pago para o hacker, em lugar de realmente ter voto. Não se sabe o que. Agora, a verdade é que tem que ser feita uma faxina geral. Não é faxina no Supremo. A faxina tem que ser na presidência e no Senado, porque é quem vai indicar e quem vai aprovar. E as instituições têm que passar a funcionar de forma correta, porque há muito tempo não estão funcionando. Nós não podemos ficar no Brasil de 20 em 20, de 30 em 30 anos, rasgando uma Constituição e fazendo um golpe militar e trocando o governo. Os Estados Unidos nunca tiveram golpe militar e tem 200 e poucos anos. A Constituição americana ainda está em vigor até hoje. A nossa já foi trocada 4 ou 5 vezes e o problema não é a Constituição, né? O problema é o processo todo, né? Que precisa ser corrigido. E como se faz essa correção com essa urna vulnerável, Aí professor? é uma boa pergunta aí, né? Uma boa pergunta, porque tem muita gente interessada em não fazer essa correção, em continuar se beneficiando, né, com todas essas coisas que acontecem realmente no Brasil, e desvios e etc. A impunidade. Nós estamos vendo agora a impunidade no problema da pandemia. Os governadores que meteram a mão no dinheiro público. E o que é que acontece? O judiciário solta todo mundo, fica em... Enfim, não são punidos, né? Não são punidos. O que vai acontecer? Prescrição. Vai chegar a prescrição e não vão ser responsabilizados. E nós sabemos que em muitos estados houve desvios bilionários com respiradores, armaram essa pandemia, aumentaram as coisas, chegaram ao cúmulo de alguns estados querer proibir que os médicos receitassem
os chamados remédios sem comprovação científica que eu tomei. Eu tomei ivermectina, hidroxicloroquina e não tomo vacina. Eu quero ver quem é que vem me obrigar a tomar vacina. No estado de São Paulo já estão tomando uma medida muito democrática, né, de dizer quem não tiver comprovante de vacinação não vai mais poder sair na rua, não vai poder entrar no restaurante e etc. Né? Não pode viajar. Quer dizer, eles estão fazendo isso para quê? Para vender vacinas, inclusive vacinas que não têm comprovação científica, e existem muitas denúncias de que essas vacinas estão causando problemas sérios no mundo todo. Mas isso a imprensa também, esqueci de dizer que a imprensa faz parte do establishment, né, para manter essa situação atual, porque eles querem manter, não, eles querem voltar à situação antiga, onde eles pegavam muito dinheiro público e etc. Né? E o governo, Professor, e eles. Pois é. professor, aqui tem uma pessoa perguntando, Genebra Plus, né? Eu acho que o pessoal tinha que se identificar, né? Mas de qualquer forma ele diz aqui, ó, essa pessoa diz, a norma constitucional que regula as profissões no país é de eficácia limitada, ou seja, de eficácia contida, carece de lei infraconstitucional que a complemente. Pode ser até de eficácia contida, como de fato o próprio dispositivo de lei. Mas a lei existe, que é a Lei 9394, que é a Lei de diretrizes e base da educação. Da educação, sim. Sim. Não lhe parece isso, professor? O que a Constituição diz é que o Ministério da Educação e Cultura, como poderia deixar de ser, fiscaliza o ensino. O Ministério é que deveria fiscalizar o ensino. O ensino deveria ser de boa qualidade, a começar do primário, do básico, do fundamental. E as faculdades, naturalmente, não poderiam se transformar como é que se diz, em fontes de renda apenas. Veja bem, vamos pegando esse FIES. O que é o FIES? Né? O FIES, foi no meu entendimento, né? No meu entendimento, não sei se eu vou ser preso por falar isso, mas há muitos anos atrás, uns 4 ou 5 deputados que eram donos de faculdades no Nordeste chegaram a essa brilhante ideia de criar esse financiamento educacional. Por quê? Porque eles não tinham alunos suficientes nas suas faculdades de péssima qualidade, eu não sei também. Então foi criado esse financiamento com dinheiro público, milhões e milhões com dinheiro público. Aí o estudante vai, pega esse financiamento, cursa as faculdades, e aí as faculdades ficaram lotadas, né? Porque todo mundo pegou o financiamento e foi para lá, as faculdades tiveram muitos alunos, tiveram muito lucro. Não sei se melhoraram a qualidade ou não do ensino, mas a verdade é que o que acontece é que as faculdades de Direito, os bacharéis terminaram seu curso depois de 5 anos e ficaram com aquela dívida do FIES para pagar e ficaram sem poder trabalhar para pagar a dívida também. Né? Quer dizer, muito lógico, né? Interessante a situação. Inclusive, em todo o Brasil, ocorrem, inclusive, os suicídios, né? Os suicídios. Sim, com certeza. Eu estive pessoalmente no Recife, estive também em Sergipe, onde eu vi as pessoas partindo, né, tirando a vida por conta de dívidas que foram executadas, patrimônio dos familiares executados, enfim. Se endividaram para poder terminar um curso superior e depois não podem trabalhar. Né? E a arrecadação da OAB é milionária. A arrecadação da OAB é milionária. Parece que agora já estão cobrando 250 a inscrição no exame de ordem. 250, parece que já está. Eu acho que é mais. Ou mais. Pois 260. Não existe 260. Nenhum concurso público que cobre metade disso aí. Né? Doutora Leonice, a palavra é sua, para perguntar ao doutor Fernando Lima. Então, doutor Fernando Lima, nós abordamos aqui, né, que o provimento da Lei 8.112/90 é um ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados, ou seja, investidura de cargos públicos. Nós abordamos que é uma prerrogativa constitucional do presidente da República.
E aí nós vamos naquela, onde está a lei de exame, o que é esse provimento de exame da OAB e o que é a palavra exame. Palavra sua, professor. Não entendi, não entendi. Então, o som estava muito baixo. Repita, por favor, doutora. Nós abordamos aqui a questão do provimento, que é um ato da administração pública para concurso de Sim. cargos e salários remunerados. Ou seja, o advogado autônomo ele não presta um concurso porque ele não é remunerado. Nós abordamos aqui a competência do presidente da República, a prerrogativa do artigo 84, no inciso 4. Nós abordamos aqui a questão de provimento do exame de ordem. O que é esse provimento do exame de ordem e o que é o exame de ordem? Aonde está a lei de exame? O que quer dizer a palavra exame? Pois Ele, é, na o verdade, exame de ordem. Ele está solto, né? O exame de ordem é completamente inconstitucional. Por isso que eu escrevi 100, 200, 300 artigos aí durante esses anos todos. É completamente inconstitucional. Por quê? Não é possível que o estudante, o bacharel, termine o seu curso, né, em uma faculdade de direito autorizada e fiscalizada pelo MEC e receba seu diploma de um curso superior e depois vem uma lei que foi feita, já se sabe como foi feita, a OAB até entrou com o impeachment do Collor, porque o Collor vetou um projeto que criava o exame de ordem. Logo em seguida, o Collor sendo afastado, entrou o Itamar Franco. E o Itamar, dizem até que o Itamar Franco não realmente foi falsificada a assinatura dele. Bom, mas nessa época fizeram o projeto do chamado Estatuto da OAB, que é uma lei. Essa lei é completamente inconstitucional. Primeiro, porque não pode haver um exame para reavaliar o que eu já recebi meu diploma. Rui Barbosa dizia que depois que você recebe seu diploma, você está pronto para trabalhar. Qual seria a justificativa do estudante estudar 5 anos, receber um diploma e não ter profissão? Não, você não é advogado, você é apenas um bacharel. Um monte de besteira que eles falam. Eu até falei nas faculdades de direito onde eu lecionei, muitos coordenadores eram conselheiros da OAB. A OAB colocava os coordenadores lá como os seus conselheiros, seus amigos, seus apaniguados lá como professores de curso de direito e como dirigentes do curso de direito, coordenadores. E eu tive várias brigas nessas faculdades, inclusive particulares. Uma vez, eu lembro que numa dessas faculdades particulares, na sala dos professores lá, estava todo mundo discutindo exame da OAB, não sei o quê, e eu falando, exame é inconstitucional por isso, por aquilo, não sei o quê, porque é um absurdo, como é que o bacharel em direito é obrigado a fazer um exame da OAB e os médicos não fazem o exame da OAB? Me aparece um molecote, com licença da expressão, um professorzinho novato. Na época eu ainda não tinha 80 anos, eu era mais novo. Aí, não, porque acontece que porque o CRM não pede o exame. Não pede o exame. Aí eu perdi a paciência, quase que eu dou uma bolacha no cara, por falar uma besteira. É um absurdo. Um professor de direito defender o exame da OAB. O que ele está fazendo ali, afinal de contas? Né? Defendendo um exame inconstitucional, que eu não tenho dúvida nenhuma de que é inconstitucional. Professora, doutora, o exame, a Lei 8906 e o provimento, que é outro absurdo, porque a lei teria que ser regulamentada pelo presidente da República. Para a fiel execução das leis, elas serão regulamentadas pelo presidente da República, que não poderá modificar nada na lei. Mas se a lei já é inconstitucional, infelizmente nós não temos um órgão que julgue. Muitos juízes no Brasil andaram
decidindo pela inconstitucionalidade, mas quando chega no Supremo, pronto, essa decisão cai. Mas no Brasil, alguns juízes julgaram inconstitucional o exame da OAB. Então, nós estamos nessa situação aí. Professor, qual é a relação entre OAB e IAB? O Instituto dos Advogados, eles são amigos, né? É interessante o senhor lembrar isso aí, doutor. Sabe como surgiu a OAB? O Instituto Dos Advogados Brasileiros existe desde o Império, não é? Sim. Existe desde o Império. Então, na época do Getúlio Vargas, tá? Um dirigente, que no momento eu não lembro o nome, um dos dirigentes do Instituto dos Advogados, ele já vinha com essa ideia de criar a Ordem dos Advogados do Brasil, para aumentar os poderes, etc., junto ao governo, os políticos, etc. Então, esse dirigente do Instituto dos Advogados entrou em entendimentos com o ministro da Justiça, na época, que eu também não lembro o nome, eu já estou com 80 anos, não lembro mais desses nomes. Então, não foi Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha? Acho que sim. Resultado, o que eles fizeram? Criaram a OAB. Como foi que eles criaram a OAB? Eles pediram para o Getúlio Vargas baixar o decreto? Não. Eles aproveitaram um decreto do Getúlio Vargas que criava um tribunal de segunda instância no Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, e lá no artigo 17, escondido lá, eles colocaram lá, fica criada a OAB, mas não espalhem para ninguém. Aí o pobre do Getúlio Vargas assinou, não sabia nem o que era a OAB, nem nada, nem leu o artigo 17, quer dizer, a OAB já foi criada mediante uma fraude. Não é verdade? Isso aí, a gente vê tanta coisa e coloca nos artigos que a gente escreve, depois a gente ainda lembra algumas coisinhas que acontecem, né? Aconteceu isso aí, foi. E de lá para cá, a OAB veio ganhando poder e mais poder, etc. Como eu já referi aqui, quando eu era estudante na Faculdade de Direito, nos anos 62, 63, já se falava pelos corredores, puxa, essa faculdade está uma porcaria, nós temos que criar, a OAB tem que criar um exame para filtrar os bacharéis que não têm condição de exercer a advocacia. Essa ideia já existia por lá. Naturalmente, os dirigentes da OAB já estavam começando a meter essas ideias no ouvido dos estudantes. E de lá para cá, muitos, a maioria, ainda não se conscientizou. Só se conscientiza quando se suicida, porque não consegue trabalhar, e chega à conclusão que fez um curso só para ficar devendo FIES, né? E o fato, doutor, professor, não se chama de doutor, se chama de professor, mas de qualquer forma não, eu sou mestre apenas, não sou nem doutor, sou mestre. Tá bem, mas de qualquer forma, professor Fernando Lima, a OAB, quando foi extinta, quando foi extinto o decreto 19.408, no dia 18 de janeiro de 1991, por que Collor de Mello... o decreto, né? E decreto de 1990... do Getúlio Vargas. Revogaram o tribunal e revogaram a OAB ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E de 1991 até 1994 foram emitidos... Eu estou lhe ouvindo, professor. Estou lhe ouvindo. Tudo bem. Foi a minha imagem aqui que desapareceu. Ah, sim. Mas, de qualquer forma, de 1991 a 1994, foram emitidos um monte de carteiras. Como assim? Como é possível que essas carteiras tenham tido validade se a entidade não existe? Aliás, não existe até hoje, do nosso ponto de vista. Ela tem a personalidade jurídica questionada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque uma vez extinta, não se sabe se ela foi recriada, como nos termos do artigo 17 do 19.408. Né? Pois é, apareceu já. Era na TV. A TV desliga, Renato. Tudo bem. Pois é, isso tudo é complicado, saber o que está em vigor e o que não está em vigor. Na verdade, não está em vigor, a OAB não deveria estar... A OAB teria a obrigação de dar a carteira da OAB para todos aqueles bacharéis que levassem lá o seu diploma. Apresentou o diploma da Faculdade de Direito, tem direito de ter essa carteira.
a função da OAB é fiscalizar o exercício profissional, coisa que poderia ser feita pelo Ministério da Justiça, né? Coisa que poderia ser feita pelo Ministério da Justiça, né? Como em outros países. Não haveria necessidade de um órgão profissional, um conselho profissional fiscalizando exercício da profissão. Isso poderia ser o Ministério da Justiça e não ser delegado para um conselho profissional. Mas fiscalizar as universidades, saber se o ensino é bom ou não, isso é função do governo federal, do MEC, através do Ministério da Educação, e não através de um conselho profissional, só para os advogados. Médico pode matar todo mundo, engenheiro pode derrubar os prédios, agora advogado, se ele não tiver uma aprovação no exame da OAB, ele é muito perigoso, né? Professor, a Lei 12.605, publicada em 2012, foi sancionado pela Presidência da República, que diz que a emissão do diploma deve conter a flexão de gênero do formado, da formada, a profissão e o grau. No entanto, o MEC não cumpre isso, mestre. Não cumpre. Porque para que nós vamos fazer uma faculdade para não ter profissão? Está na lei. Tem que colocar no diploma, tem que constar a profissão, né? Qual é a profissão do bacharel? Ou seja, não tem profissão nenhuma. A única coisa que o bacharel em direito pode fazer é fazer concurso para cargos que exijam nível superior, bacharel em direito, como eu fiz vários. Bom, escute aí, eu nunca fiz exame da OAB. A maioria dos ministros nunca fez exame da OAB, porque esse exame só começou praticamente no ano 2000. 1996, por aí, em 2000 que eles começaram a apertar, reprovar todo mundo, mas e os outros que nunca fizeram o exame? Esses têm competência para trabalhar? A OAB continuou dando carteira para eles. Então deveria caçar a carteira de todo mundo e dizer, olha, agora todo mundo vai ter que fazer esse exame, porque vocês são burros e vocês não têm condição de advogar, né? O que aconteceu foi isso. A partir de 2000, todo mundo tem que fazer exame. Para trás, ninguém precisou fazer. Nem o Rui Barbosa fez exame da OAB. O Rui Barbosa nunca fez exame da OAB. E ele dizia, tem um trecho dele, que eu já citei, que cumprido o curso de Direito, não lembro bem como era, começa a possibilidade do exercício profissional, uma coisa assim. Claro, como acontece para os médicos, para os engenheiros. Veja bem, os médicos andaram tentando, a OAB andou tentando fazer os médicos criarem um exame. Eu estive, na época, em contato com alguns dirigentes do Conselho de Medicina e eles eram contra. E eu também conversei com eles e tudo, eles não aceitaram isso. A OAB andou querendo fazer isso. A OAB conseguiu fazer nos corretores de imóveis. Corretores de imóveis andaram fazendo um arremedo do exame da OAB. Não sei como é que está atualmente, mas andaram fazendo uma provinha para os corretores de imóveis também. É uma metástase da OAB, né? A metástase do exame de ordem. O que a OAB, os dirigentes da OAB gostariam que todo mundo fizesse exame, justamente para justificar o exame deles. Porque o mais ridículo é que só existe exame para bacharel em direito. Não existe para médico, para engenheiro, então é um absurdo, isso é inconstitucional. Por que só para o bacharel em direito que precisa ter um exame? As outras profissões não precisam. Ora, mais necessário seria médico e engenheiro. O engenheiro derruba o edifício na cabeça das pessoas e o médico mata as pessoas se ele for incompetente. Então, como que não existe avaliação para esses profissionais? Né? Mais uma razão, né? Doutora Leonice. Só recapitulando aí. O IAB, em 1927, 28, 29, eles tentaram mudar a sua razão social de Instituto dos Advogados Brasileiros para Ordem dos Advogados Brasileiros. Como não conseguiram êxito com os deputados federais, eles fizeram o quê? Fizeram o jabuti da criação da Ordem dos Advogados Brasileiros, que foi pelo decreto 19.408,
o Jabuti no artigo 17. E ali 17. foi aprovado. O que aconteceu? Em 31 vem o primeiro regulamento, que fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros no regulamento 20.784. Em 1963, através de um juiz que envia à Ordem dos Advogados Brasileiros a petição de um advogado com erros crassos de português. E ali a Ordem dos Advogados Brasileiros institui, enquanto acadêmico, a avaliação do exame. Ou seja, eles eram avaliados enquanto acadêmicos, tá? E com a faculdade de prestar o seu estágio probatório através de escritórios inscritos na Ordem dos Advogados. Foi aí que muitos pegaram a sua carteira definitiva como advogados e, em 1992, 94, com a entrada do 8.906/94, até mesmo o Cláudio Lamáquia correu e se inscreveu, com a justificativa que ele já atuava no escritório de famílias como um advogado, e se inscreveu. Por quê? Porque ele sabia que ele não iria passar também nesse exame. Ele é um dos. Agora eu faço uma pergunta. Qual é o requisito para você ter uma investidura de juiz, procurador, promotor no judiciário? Não é o requisito, você não precisa, você pode ser um juiz com um diploma de administrador, de engenharia, seja lá o que for. Quando eles criaram isso lá no IAB, lá atrás, que eles queriam, porque na realidade a OAB nada mais é do que o próprio IAB. É o próprio IAB. Ela foi criada para criar o quê? Juízes parlamentares. Jamais foi criado o curso de ciências jurídicas sociais e depois o bacharel em direito para que tivéssemos advogados. Depois começaram com essas desculpas, que as instituições de ensino não têm competência, mas não é a OAB que tem que dizer quem é que não tem competência. Isto lá é o MEC. A função dela, de acordo com a nota técnica 392 de 2013, é verificar a veracidade, autorização, reconhecimento do diploma de cada advogado graduado e inscrever e fiscalizar a profissão. Tudo isso foi o quê? Foi justamente para um aparelhamento geral. Com isso, eles colocaram aqueles advogados de lá de trás em todos os poderes, que eles estão enraizados dentro dos 3 poderes. São eles quem mandam, porque eles queriam, na realidade, ser o quê? O primeiro poder. Então, eles estão dentro do judiciário, dentro dos fóruns, dentro dos poderes estaduais, municipais. Agora é a hora, é o fim, acabou. E, doutor Fernando Lima, com todo respeito, eu vou lhe dizer uma coisa, não existiu golpe militar, existiu sim um contragolpe, que nós estamos vivenciando isso novamente, tá? Por isso que dia 7 de setembro, nós temos que realmente ir para a rua, defender a nossa pátria, porque eles estão querendo realmente tomar conta do nosso país, nos tornar um país socialista comunista. Eles querem concluir os planos deles, e isso nós não vamos permitir. Por que que o presidente até hoje não consegue governar? Com aquela Câmara dos Deputados, STF e até mesmo os deputados federais, os governadores e alguns prefeitos. Por quê? Professor, porque eles estão todos aparelhados para derrubar, eles querem tomar o poder, eles querem retomar. Aqui aparelhados, disse tudo, aparelhados. Eles não aceitaram. Por que é que José Dirceu, ele disse assim, olha, nas próximas eleições para estar na cadeia. Nós queremos presidentes filiados ao PT. Porque, na realidade, esta OAB, ela é do PT, o IAB do PT, do aparelhamento, é Foro de São Paulo. Muitos desconhecem o que é o Foro de São Paulo. Tá? Nós somos advogados, sim,
somos advogados como todos aqueles que foram inscritos até 1994, como todos aqueles que estão dentro dos tribunais, dentro dos poderes, nós somos advogados. E eu sempre digo assim, doutor Fernando Lima, doutor Carlos, advogados inscritos. No artigo 133 diz assim, o advogado é essencial à justiça. O advogado não é essencial à sigla, porque a partir do momento que você começa a defender a sigla da OAB, é o mesmo de estar defendendo a sigla do político. Partido político. E a OAB, desde 1930, se forem estudar lá, todos vão ver que a OAB ela foi criada por advogados filiados a partido. Ela sempre foi política, foi um corporativismo. Eu tenho a minha opinião que, mesmo quando ela apoiou lá atrás, ela depois disse que se arrependeu de ter apoiado os militares, para mim aquilo ali foi uma articulação, porque ela sempre foi uma comunista. Sempre foi uma esquerdista comunista. Tá? Professor, então, sempre fazendo acordo com quem está no poder, para se beneficiar e para ampliar seus poderes. Agora, só um momento, doutor Carlos, só para não perder o fio da meada. Vamos, dia 7, para a rua, desde que os governantes não nos proíbam de ir para a rua para aglomerar, sob a justificativa, como aconteceu aqui, de dizer, não, nós não vamos permitir nenhuma carreata, nenhuma passeata, nenhuma manifestação popular, porque nós não queremos que vocês peguem a Covid-19. Tá? A justificativa é essa. Só a título de não sei como é que está por aí pelo Sul. Mas não está muito diferente. Deixa eu só fazer uma perguntinha, doutor Fernando. Aqui tem o nosso querido doutor Marcelo Silva, de São Paulo, pergunta, professor, o Ministério Público Federal não comete prevaricação ao não investigar essas fraudes todas em que envolvem a Lei 8.906, professor? Pois é, então deveria entrar com pedidos de inconstitucionalidade, etc. Mas como a gente está vendo que não querem se expor, porque senão vão ficar mal vistos pelos dirigentes da OAB, e na hora da OAB indicar alguém para o 5º Constitucional, eles estão queimados e etc. E por vários outros motivos. Infelizmente, alguns membros do Ministério Público, eu não vou dizer, do Judiciário e do Ministério Público, não querem criar problemas com a OAB ou bater de frente com a OAB, ou porque não se conscientizaram da necessidade de acabar com esse exame, ou porque não querem realmente prejudicar suas carreiras profissionais, porque podem sofrer retaliações por parte até do dirigente do órgão, porque se o dirigente do órgão, lá do Procurador-Geral de Justiça, é amigo do pessoal da OAB, ele não vai gostar de um promotor que fica criticando o exame da OAB. Assim como o coordenador do curso de Direito não quer um professor que vá para lá dizer que o exame da OAB é inconstitucional, fazer a cabeça dos alunos. Esse aí vai logo para a rua. Em qualquer país sério isso não aconteceria, professor. Pois é. Aí é o problema. Aí que professor, nós estamos, inclusive, chegando a quase 1 hora de bate-papo e parece que faz 10 minutos que nós começamos. Pois é, o tempo passa rápido. O tempo é tão... Mas o conteúdo é bom. As suas colocações aqui são extraordinárias. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, nobre mestre. O que fazer para acabar com essa farra toda? O que fazer? É complicado, né? Como a professora falou aí, o aparelhamento, né? Não é nada fácil, porque a OAB tem todo o apoio da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, enfim, até no âmbito do Judiciário. Renata, apagou de novo. No âmbito do Judiciário, acho que é aqui, né? Está me ouvindo, doutor? Tá tranquilo, estamos te vendo e vindo. Eu fiquei sem imagem aqui.
Mas estamos Então te é vendo. isso, como resolver o problema é que é difícil, né? Não se sabe realmente. Vamos ver. Vamos Bom, dia 7 para a rua, ver se consegue resolver o problema geral do país, né? É uma limpeza nos poderes constituídos, voto auditável para evitar fraudes e vamos ver se o povo fica mais esclarecido e para de vender o seu voto, e realmente vota de acordo com para não eleger candidatos que vão prejudicar o país, que é o que tem acontecido em muitos estados da federação e no governo federal também, nos três poderes. Não é isso? uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente sabe que nós temos que tentar todos os meios, né? Sim, Isso pois é, mas vai bater no Supremo. com toda a robustez, professora, com toda a robustez de provas, de fraude na assinatura de Itamar Franco, provada por exames grafotécnicos, como é possível manter uma lei dessa em pé? Pois é, pois é. Então, que, é exatamente o que acontece, né? Quer dizer, além da lei ser inconstitucional, a assinatura ainda foi fraudada. E a regulamentação também não poderia ser feita pela OAB. Né? Pois é, essa questão do provimento, né? Porque ato Pois é, privativo do pois é. presidente da República, né? São vários absurdos, mas continua vigorando, né? Continua vigorando, a OAB continua arrecadando milhões, e continua impedindo os bacharéis de trabalharem. Não é isso? É, Então, o presidente da República, só um pouquinho, doutora Leonice, o presidente da República tem se mostrado sensível de acabar com Sim, coisa, sempre. né? Então, Sempre. Ele já falou várias vezes que ele é contra o exame da OAB, mas ainda não conseguiu, como não conseguiu terminar muitos outros problemas, né? Resolver muitos outros problemas. e o professor enxerga nessa situação toda e hoje um clima para revogar toda essa sujeira do passado e começar do zero? Tomara, vamos ver, né? Tomara. Agora, eu não sei como poderia ser feito isso sem, como a doutora falou, aí um golpe, né? Quer dizer, um ato de força. Como é que vai fazer? Vai afastar todos os deputados e senadores? Qual vai ser o critério? Vai afastar todos os ministros, como foi feito em 64? Os ministros foram todos afastados e foram criados mais 5 cargos, né, de ministro do Supremo, para que o governo pudesse nomear outros e pudesse ter maioria no Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos várias constituições. O problema não é trocar as constituições, o problema é Respeitar. acabar com esse aparelhamento, como a doutora falou. É um aparelhamento que é feito com outras finalidades que não são as finalidades do bem para o país, e sim para eles enriquecerem e se manterem no poder. Né? Como nós permitimos que isso acontecesse, professor? Como é que foi parar esse tudo? Pois é, aí é que foi o problema. Ah, doutora Léo. Doutora Leonice. Eu estou sem imagem aqui, doutor, mas estou lhe ouvindo. Olha, infelizmente, essa Nós estamos Constituição... lhe vendo aí, professor, nós estamos lhe vendo aqui. Eu estou sem imagem. Infelizmente, essa Constituição Federal nossa, ela foi elaborada dentro do IAB, com advogados, tá? Ela tem muitos artigos dela, na sua maioria, que são socialistas. É uma Constituição mesmo para aplicar o comunismo no país, tá? Nós precisamos, sim, você entendeu, de uma nova Constituinte, de uma forma para limpar, retirar esse quinto constitucional da OAB que está lá, porque ela foi criada em 88, a Constituição de 88, a OAB foi revogada expressamente no todo e permanente em 91, ela própria, no seu estatuto dessa lei, que para eu é totalmente nula de pleno direito, você entendeu? Ela diz no seu artigo 44, não mantém vínculo público. Então, nós necessitamos realmente de uma nova Constituinte, e eu estou acreditando muito que no dia 7
o poder emana do povo, o povo é soberano. Nós sabemos que tem muitos que estão lá sentados na cadeira que não foram eleitos pelo povo, realmente foram eleitos por dinheiro, por urnas. Tá? Nós somos a favor do voto auditável, sim, nós precisamos de transparência. Tá? Dia 7, nós estaremos, sim, na rua, por justiça, por direito. Nós não podemos permitir que eles retomem ao poder, porque se isso acontecer, nós estamos perdidos. E a estes da OAB, da sigla, que era da Ordem dos Advogados Brasileiros, porque a Ordem dos Advogados do Brasil nunca existiu, você entendeu? De direito, juridicamente constituída, não existe. Nós temos a certidão, inclusive, de Brasília, da pessoa jurídica, não existe Conselho de Ordem dos Advogados. Não existe uma lei que a justifique. Você entendeu? Então, nós temos que lutar pelo nosso direito, e eu peço àqueles advogados inscritos, os não inscritos, não continuem ostentando mais esse crime desse caça-níquel, porque isso daí é uma destruição, Infelizmente, eu tenho muita dó de muitos colegas acadêmicos que foram doutrinados, porque era isso que eles pretendiam e o que eles conseguiram. São instituições de ensino, cursinhos, eles estão todos nos aparelhamentos. Não pensa que eles estão preocupados se está faltando, você está pagando R$260 para esse caça-níquel. Haja vista agora esse último exame aí, você entendeu o que aconteceu? Foram milhões, mais de 39 milhões para dentro desse caixa, entendeu? Da OAB, que não presta conta a ninguém. É uma ainda tem isso, não presta conta. Privada. Não existe sugêneres, essa terceira pessoa criada na DIN 3026 pelo Eros Graus, tá? Nós temos direito público, direito administrativo. Acabou. Doutora, deixa eu perguntar exatamente isso para o professor Fernando. Essa terceira personalidade jurídica, entidade sui generis ou ímpar do gênero, isso não é uma transgressão das mais absurdas no ambiente da formatação de lei? Sim, pois é, mas o próprio Supremo, naquele julgamento, disse, né, não lembro quem foi o ministro que falou, que a OAB não é uma autarquia, a OAB é uma entidade sui generis. É o Eros Grau. Entidade sui generis no direito, ou é uma coisa ou é outra. Né? Foi o ministro Eros Grau. Eros Grau, pois é. Então, não existe, ou é autarquia ou não é autarquia. E mesmo que fosse autarquia, não lhe caberia fiscalizar as universidades, caberia fiscalizar o exercício profissional e não rasgar o diploma que a universidade já avaliou. Né? O MEC é que tem que fiscalizar para não criarem faculdades de direito de fundo de quintal só para arrecadar. Né? Esse é que é o problema. Agora, doutora, a respeito do golpe de 64, o que aconteceu, não ligue para a palavra golpe, mas o que aconteceu é que voltaram todos aqueles esquerdistas, todos aqueles comunistas que foram afastados, aí todos eles voltaram. Por quê? Porque o governo militar é ditatorial, etc. Nós temos que fazer a marcha pela família, pela liberdade e fazer uma Constituição democrática. Todos eles voltaram. Todas aquelas figuras antigas que até hoje estão aí, foram presos naquela época, foram presos depois, né? E continuaram trabalhando contra o país, tá? Nesse sentido, de prejudicar o país e de fazer alianças com ditaduras, com países esquerdistas. Eles queriam fazer a tal história, foro comunista na América do Sul. Queriam transformar a América do Sul numa república comunista para se opor ao capitalismo do Yankee. Então, nós teríamos um poder enorme se nós fôssemos uma república socialista da América do Sul. E eles, naturalmente, aumentando bastante o seu poder e enriquecendo bastante os seus cofres para poderem se manter no poder por mais 100 anos. Né? Doutora Leonice, doutor Fernando, nós temos que, infelizmente, encerrar a nossa transmissão, mas eu gostaria de ouvir, professor, porque esse momento para nós é nostálgico.
né? A sua presença aqui hoje nos engrandece de tal maneira, porque você é um ícone dessa matéria do exame de ordem. Não tem como falar fim do exame de ordem sem falar do professor Fernando Lima. Não tem. Eu sou o inimigo número 1 da OAB. Inimigo número 1 da OAB. Né? Nós estamos aqui comungando com essa sua irresignação, e nós, como operadores do direito, nós não podemos nos curvar diante das ilicitudes. Para isso que não são advogados, né? É isso. E eu fico com pena, professor. Eu fico com pena dessa juventude que se inclina a aceitar essa perversão apenas no âmago de querer dizer assim, eu tenho a prova da OAB, eu passei. Então, eu passei na prova da OAB. Tira até foto. Que insanidade, que insanidade é essa, né? Não lhe parece isso? Pois é. Né? Com certeza. Então, o que fazer diante dessa situação toda? A ANB está pensando não, ela vai fazer, ela já ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a inconstitucionalidade material e formal da Lei 8.906. Né? Formalmente, porque o rito processual de votação, de aprovação da Câmara, ela devia ter passado primeiro no plenário da Câmara e segundo pelo plenário do Senado. Não foi nenhuma e nem outra. E quem atesta isso é a certidão de objeto de pé que nós temos aqui, que comprova que tal evento não ocorreu. Segundo, e o mais grave de tudo isso, constatamos depois que a assinatura de sanção presidencial da Lei 8.906 é fraude. É fraude. Inclusive, já havia um precedente de outros 3 decretos que foram assinados supostamente por Itamar Franco, exonerando 2 servidores públicos federais da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, assinados por decreto, afastados por decreto, sem o PAD, né? Sem o PAD, e mais grave do que isso, com a assinatura fraudada do Itamar Franco. Então, veja, meu nobre mestre, que nós estamos realmente diante da mais perversa situação que o país poderia entregar aos seus filhos e netos. Leis e leis aprovadas mediante fraude. E, infelizmente, o nosso judiciário não dá as respostas legais, e só judiciais, não dá as respostas legais que o povo necessita tanto, porque a justiça é o último reduto que nos serve, né, para buscar essas correções, né, professor? Se então, não existe justiça, não adianta nós termos advogados, se não tivermos justiça. Exatamente. Né? Temos que contratar pistoleiros. Não é? Isso aí. Exatamente. Então, professor Fernando, eu quero aqui, em nome de toda nosso quadro técnico, nosso quadro administrativo, dos nossos representantes, inclusive o doutor Antoniel, aí do estado do Paraná, que fez contato do Pará, do Pará, que fez contato consigo. O Paraná daqui, pertinho, né? E então, nós queremos agradecer a todos os internautas que nos acompanharam hoje, neste evento tão importante da presença do professor Fernando Lima. E nós gostaríamos, professor, para encerrar essa transmissão, que normalmente a nossa transmissão dura de 45 minutos a 1 hora. Hoje nós não podemos nos furtar de ouvi-lo aqui, porque a sua voz ecoa até hoje, desde 1994, 95, 96, enfim, não sei quando o professor começou, mas eu tenho lido seus artigos, eu sou uma voz que busca os seus artigos para justificar uma série de atos, porque como professor constitucionalista, como o professor Fernando Lima, nós não podemos deixar de lado, porque nós temos que buscar e manter essas vertentes do pensamento lógico do direito para que possamos enfrentar o futuro, né? E enfrentar a corte não significa enfrentar as pessoas, significa enfrentar a ilicitude praticada pela corte, né? Não importa quem está lá são homens falhos e muito falhos, e nós precisamos nos abastecer de informações que você trouxe ao nosso conhecimento. Então, eu quero lhe deixar muita vontade para suas considerações finais, né, para se dirigir à comunidade dos bacharéis, o que eles devem
prosseguir, como eles devem prosseguir, para acabar com essa excrescência chamada exame de ordem. Sim, olha, agradeço as palavras bondosas, eu me sinto lisonjeado e realmente todos esses anos, porque há muitos anos eu nem escrevo mais nada a respeito, porque eu já dei por encerrado o que tinha que ser escrito, mas faço questão de manter este site no ar. Ele teve alguns problemas, porque antes era um site gratuito e depois alguns links, inclusive, estão quebrados por causa disso, eu não tive condição de atualizar mais, mas o conselho que eu dou para os bacharéis, os advogados, né? Não existe bacharel em direito. Existe advogado. Terminou seu curso de direito, tem seu diploma, é advogado. E o advogado tem que ser aguerrido, não é? Ele não pode desistir diante das dificuldades. Né? Que maravilha, ele, que maravilha, né? que maravilha, professor. Não é isso? É isso, Enfim, é isso. Eu agradeço a todos, espero que se consiga resolver esse problema, o que não é nada fácil, e dia 7 vamos para a rua, se o governador não nos proibir de sair na rua, para a gente não pegar Covid-19. Né? Supremo é o povo, e não o Supremo Tribunal, né, professor? Exato. Como é? Doutora Leonice, para suas considerações e encerrar. Eu só quero deixar um recado que tirem de mente que o bacharel, o bacharela, o ciência jurídico ou não são advogados, somos todos advogados, nós somos formadores de opinião, nós somos juristas, e nem todo advogado, infelizmente, pode ser qualificado como jurista. Nós somos juristas, tá? É aquele pedaço de plástico, não é ele quem diz que você é o advogado, que você é o jurista, porque se fosse assim, nós não estaríamos presenciando essas aberrações dos que foram sabatinados, ilibados com saber jurídico na Suprema Corte do nosso país. Não é a instituição, são aqueles que estão assentados naquelas cadeiras, seja do Senado, da Câmara dos Deputados ou do STF. O que está contando ali Muito bem. Em todas. Saber jurídico, este saber jurídico, ninguém vai nos tirar. Verdadeiros advogados da justiça, da lei, do direito, ele é aguerrido. Doutora, e em todas as instituições, em todos os lugares, existem pessoas com boa índole, pessoas honestas, e existem as outras pessoas que querem apenas se beneficiar, advogados que só querem enriquecer e fazem todo tipo de negociata com políticos, com governo, com instituições, etc., para o seu escritório ficar na ponta né? Enfim, aí não tem solução para isso. Né? Porque a faculdade de Direito não vai avaliar a honestidade ou não das pessoas. Isso vai ser conhecido no dia a dia. No dia a dia que você vai conhecer isso aí, das pessoas. Professor, mais uma vez eu quero registrar aqui a nossa honra de tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu agradeço, fico à disposição. Tomara que se resolva este problema. Agradeço. É a primeira live de que eu participei na vida e gostei muito. Que bom, professor. Espero que seja a primeira de muitas outras que ainda faremos. Tudo bem. Tá bom. Então tá. Doutora Leonice, mais uma vez, gratidão pela sua participação, brilhos de sempre. Grato por tudo aos nossos internautas, também a minha gratidão, a gratidão da família NB, aos nossos presidentes regionais. Se você gostou da live, compartilhe, dê o seu joinha, e na quinta-feira da semana que vem, às 14 horas, estaremos de volta com mais uma live neste canal e neste horário. Muito obrigado, muito boa tarde, um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado, muito obrigado a todos. E agora, Renato? Só desligar aí.